Olá a todos, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fausto Carvalho, sou médico, pediatra, escritor e estou aqui nesse desafio de 42 dias falarmos sobre esperança. Esperança nesse momento de quarentena. Nós estamos pensando, nesse momento de dificuldades, de pandemia, de tantos mortos, passamos de 55 mil pessoas mortas, de tanta gente doente, e nós estamos nesse momento aproveitando também uma lesão aqui no meu braço, que eu estou em recuperação, falando um pouquinho sobre esperança. E a gente tem falado, pensado, meditado sobre o livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, e que conta uma história muito interessante de alguém que precisava desabafar, que perdeu seus 10 filhos, perdeu todas as suas coisas, e ele está num debate com os seus amigos sobre o seu sofrimento. Dá um oi para o pessoal que está chegando: Rafael, meu filho, Valdelice, Juliana, minha esposa, Davi, Cristiano Viviane, Luciano Santos, Shirley, boa tarde, Odete, boa tarde, sempre aí presente, Mariana, minha prima, seja bem-vinda. Nós estamos entrando mais um vídeo, hoje o 32º dia do desafio de 42 dias, todos os dias às 13h30. Davi, a palmeira aqui não dá coco não. Perguntando se tem água de coco, não temos água de coco aqui. Jó 32, a partir do verso 6, diz assim: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio, e não ousei dizer a vocês o que eu sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu, os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são os mais velhos os sábios, não são só os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. E eu gostaria de refletir um pouquinho sobre isso. Tudo bem, Felipe, Luiz Carlos, chegando aí, Neia, Edna, seja bem-vindo, Vanaí, sempre aí com a gente. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso, sobre duas coisas que podem nos dar esperança. A primeira, a honra aos mais idosos, a honra às pessoas de idade, a honra aos anciãos. A Bíblia é muito séria quando fala sobre isso. Um dos mandamentos, se a gente pegar os 10 mandamentos lá que Moisés traz ao povo, que Deus traz ao povo através de Moisés, 4 se referem a Deus e 6 se referem a pessoas. E um deles é justamente essa ligação, que é honra ao teu pai e tua mãe para que te vá bem e que você tenha uma vida próspera, uma vida longa. É o único mandamento que tem uma promessa junto. A questão de honrar a pessoa que nos deu a vida, aos pais, a mãe, o pai, é importantíssimo a gente pensar nisso. É interessantíssimo a gente notar que as sociedades que vão bem normalmente são sociedades em que os idosos são muito bem respeitados, são honrados, são valorizados. Infelizmente nós estamos numa cultura de descarte, de aquilo que parece supérfluo tem que ser descartado, e cada dia mais a gente tem visto isso. E o desafio nosso é justamente criarmos uma nova cultura nos nossos filhos, de respeito aos mais velhos. Quem está falando aqui nesse texto que nós lemos é Eliú. E Eliú é um dos amigos de Jó, mas ele era mais novo do que Jó e dos seus outros amigos que estavam até aqui, Bildade e Eliú, que estavam discutindo. Eliú é o mais novo deles. Ele fica quietinho, ele só ouve. Depois que todo mundo fala tudo que tem que coloca todos os seus desabafos, aí sim Eliú chama a palavra para si. E isso a gente precisa aprender a fazer, ouvir aqueles que têm mais tempo de vida que a gente, têm mais vivência que a gente. Muitas vezes a gente se perde por não conhecer história. Eu já comentei num outro vídeo desses, sobre o erro de Hitler, que foi o mesmo de Napoleão. Invadir a Rússia, o Império Russo, ou depois a União Soviética, na época do outono, os russos se recuaram e eles foram até a Sibéria e pegaram e encararam a Sibéria no seu inverno. Isso foi um erro tremendo, que custou a guerra. E às vezes a gente erra por não conhecer a história, erra por não conhecer a nossa história, a história da nossa família,
e principalmente não conhecer a Bíblia, não conhecer a palavra de Deus. Boa tarde para o Natanael, para a Creuza, para a Tatiana Prata, para o Newton Sacô. Sejam todos bem-vindos. E a gente se perde porque não conhece a história. Nós não devemos ficar presos à história, mas a história deve ser um referencial para nós. A nossa história não deve nos amarrar, nos prender. Meu pai fez assim, eu tenho que fazer assim. Aquela coisa, não, meu pai fez assim, eu tenho que ser igual a ele, ou igual a minha mãe. Não, mas eu preciso ter a referência do passado. O passado tem que ser como os retrovisores de um carro. Quando a gente está dirigindo, o retrovisor ele nos dá a referência de onde a gente passou. Eu não posso dirigir o tempo todo olhando para o passado, mas eu tenho que ter esse referencial. Eliú tinha esse respeito pela história, tinha respeito pelos mais velhos, por Jó e por seus amigos que eram de mais idade. Só que chega um momento que ele para, e agora que todo mundo já falou, ele quer falar, e ele vai começar a falar. Então, importante, uma coisa que traz esperança à nossa sociedade, respeito aos mais velhos. Olá, o Erlandes, a Jéssica e a Tássia que chegaram aí também. Sejam bem-vindos. Mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que justamente nem sempre os mais velhos são os mais sábios. E isso é interessante, porque a gente associa a sabedoria às pessoas de idade. Claro que o passar do tempo, o passar da vida faz com que a gente tenha experiências. E a experiência nos dá sabedoria, nos vai trazendo sabedoria. Além disso, quando a gente aprende a escutar as pessoas ao nosso redor, a gente adquire sabedoria. Um dos provérbios, lá do livro de Provérbios de Salomão, fala isso, que na multidão dos conselhos há sabedoria. Quando eu ouço muitas pessoas, vários pontos de vista, porque o nosso ponto de vista às vezes é limitado, é restrito. Mas Eliú respeitou os mais idosos, respeitou aqueles que estavam sofrendo, ouviu as queixas de todos, ouviu as argumentações e contra-argumentações, como se fosse num tribunal, ele escutou todas as partes, e a partir daí, quando todo mundo parou de falar, ele, sendo mais novo, ele assume o seu papel e ele comenta, olha só, nem sempre os mais velhos têm sabedoria. Na verdade, a sabedoria, ele fala que está no espírito que está dentro do homem, no verso 8, o sopro do Todo-Poderoso. Nós já falamos sobre isso em alguns episódios atrás. A Bíblia nos ensina que a sabedoria, mais do que informação e conhecimento, mas a sabedoria, ela está em Deus, ela está nos céus. Mas ela se faz presente em nós através do Espírito Santo que habita em nós, esse sopro do Todo-Poderoso que nos dá fôlego de vida. Então o nosso desafio, meu desafio para você é que você busque sabedoria, cada dia mais. Mas busque no lugar certo, busque em oração, em leitura da Bíblia, em leitura da Palavra de Deus. Busque ter informações, ter conhecimento, mas sabedoria. A gente vai adquirindo com a vida, mas a gente pode ser sábio quando a gente tem a sabedoria de Deus. Porque afinal de contas, há tanta gente que já tem uma certa idade e continua imaturo. E gente nova que é sábia. A grande diferença está em justamente buscarmos a face de Deus, buscarmos o que Deus tem para a nossa vida, para nós termos sabedoria, para desenvolvermos a nossa vida de uma maneira sábia. Sabedoria tem a ver com isso, com a prática, não só com o conhecimento, com a informação, mas com eu unir tudo isso e colocar na vida em prática de uma maneira muito, muito boa, muito agradável, muito rica. Que você possa pensar sobre isso. A idade nos traz sabedoria. Respeite os mais velhos, honre seus pais, seu pai e sua mãe, mas também ensine seus filhos a honrar as pessoas mais velhas, as pessoas adultas. Ensine seus filhos nesse caminho e busque sabedoria em Deus. Nós estamos buscando ter momentos de esperança justamente buscando na sabedoria de Deus. Porque se a gente ficar só com os dados, só com o número de mortos, o número de infectados, nós vamos pirar, nós vamos ficar malucos. Mas quando a gente busca em Deus, a gente encontra esperança, a gente se apega com a fé. E com a fé a gente tem esperança que dias melhores podem vir e virão. Nós cremos nisso. Um olá ao pessoal que chegou, a Lilian, a Daniela, a Valderez, Rosilene, Gustavo, amigo, Érica, José e Renata, Fernanda. Lembrar que dia 30, terça-feira, nós estaremos sorteando 2 exemplares do livro Pai Sem Sacrifício. Se você gostou, esteja conosco sempre às 13h30. Pode compartilhar os vídeos também
tanto no Instagram quanto no Facebook e também no YouTube do Dr. Fausto Carvalho, Dr. Fausto Carvalho. Tá bom? Deus abençoe, um ótimo resto de dia aí para você e até amanhã. Amanhã, sábado, domingo, estaremos aqui sábado e domingo nessa maratona no 33º e 34º capítulos, tá? Se Deus sim nos permitir. Um abraço a todos. Até mais.